Hoje nós vamos ler, assim, começar diretamente com a vida divina e eu estou propondo, assim, um salto e ler algumas passagens do último capítulo, que me veio, assim, como muito relevantes para o nosso momento atual, assim, humano. E, e nós vamos concluir um pouco antes, porque eu tenho que viajar depois do almoço, então vamos concluir assim, tipo 11h45, um pouco antes de meio-dia, porque eu tenho que pegar um avião em certo momento. E, então, nós vamos ler assim, o último capítulo da Vida Divina, alguns trechos. E esse momento eu estou fazendo a revisão da Vida Divina para a nossa segunda edição. Vamos tentar ver se conseguimos fazer essa publicação no início do ano que vem, talvez. E então essa revisão, assim, estou assim há alguns meses fazendo esse trabalho, relendo e corrigindo coisas e está sendo uma viagem assim muito incrível. E para mim assim, é evidência de que realmente a vida divina é um mundo, é um oceano, é um infinito, é tudo. Então assim, a gente vai como que descobrindo, redescobrindo e tentando realmente aprofundar e se identificar com que esse livro contém. E é, assim, fascinante, né? Eu estou, assim, maravilhada com, com esse livro, né? Como cada vez é único, cada vez é uma descoberta. Eu estou, assim, muito, realmente, profundamente envolvida e tocada por isso que a vida divina nos traz, isso que Shilobino nos deixou. E, então, sobretudo, realmente essa viagem da humanidade que ele nos apresenta, assim, desde o primeiro parágrafo, e vai nos conduzindo através do livro inteiro, até chegar justamente ao final, né, essa vida divina. E esse que é um capítulo, a vida divina, é um capítulo bastante longo, né, que vocês podem ver, e onde justamente ele abrange um espectro assim, muito atual, assim, do momento da humanidade. Então, nós vamos começar assim a ler a partir da página 929, 929. Então, o capítulo, desculpa, o parágrafo, é esse parágrafo que abre aí e que diz: nossa natureza é complexa e devemos encontrar a chave para a unidade e a plenitude perfeitas dessa complexidade. Então, sua primeira base evolutiva é a vida material. A natureza começa daí, e o ser humano também deve começar disso. Primeiro, afirmar sua existência material e vital. Mas, se detiver aí, nenhuma evolução será possível para ele. Sua preocupação seguinte e mais alta deve ser descobrir-se enquanto ser mental em uma vida material, ao mesmo tempo individual e social, o mais perfeita possível.
Então, que a nossa natureza complexa, a natureza humana é muito complexa, a gente sabe. Basta se observar a si mesmo, né? A complexidade daquilo que nos forma, daquilo que nós pensamos ser, daquilo que vivemos e que as escolhas que fazemos, quer dizer, tudo assim nessa vida humana é bastante complexo. Então, devemos, por isso mesmo, devemos encontrar a chave para a unidade e a plenitude perfeitas dessa complexidade. Quer dizer, isso começa em cada um de nós. E, então, nesse processo de autoconhecimento e dessa unificação do ser, que seria a base do desenvolvimento humano. Então, a primeira base evolutiva nossa é a vida material, de onde começa, né? A natureza começa daí e o ser humano também deve começar disso. Então, primeiro afirmar sua existência material e vital. Mas se detiver aí, nenhuma evolução será possível para ele, que ele não pode ficar parado. Eu penso assim na criança, né? A criança, quando nasce, o bebê, ele é puramente, assim, não se pode dizer puramente, mas ele é basicamente físico. O bebê necessita, assim, toda a proteção material possível. Ele precisa, assim, então ele precisa se alimentar, ele para poder crescer, então ele é físico. O bebê é muito material nesse sentido. Mas à medida que cresce, quer dizer, ele é material e a vida, né? Quer dizer, tem esse aí que ele diz aqui. O primeiro passo é esse aqui. Mas daí o bebê vai crescendo, a criança vai se desenvolvendo e vai descobrindo, então, a mente, vai descobrindo assim, a certa disciplina. Quer dizer, é todo um processo, digamos, no indivíduo que, de certa maneira, reproduz um pouco esse processo dessa humanidade, de que Cherubim nos faz ver aqui, esse caminho. Então, a gente não pode parar aí, quer dizer, o bebê não pode parar, quer dizer, a criança ela não vai parar no plano físico vital, né? Tem mais coisas a descobrir. E aí, justamente, a sua preocupação seguinte e mais alta, então, o que seria? Deve ser descobrir-se enquanto ser mental em uma vida material. Então, como que é o próximo passo? Então, ao mesmo tempo, ele é um indivíduo e ele é social. Quer dizer, ele é um indivíduo, mas ele participa de uma sociedade. Quer dizer, como o Cherubim também nos diz, em algum momento, não existe assim casos onde o ser humano, por nascer sozinho, viver sozinho, morrer sozinho, quer dizer, sempre houve uma relação com o outro. O ser humano ele não nasce sozinho e ele não vai sobreviver, de certo modo, se mantiver sozinho, porque não é possível. Porque, inclusive, o bebê precisa de estar com alguém. O bebê sozinho, ele não vai sobreviver. E aí, então, ele diz, ele tem que descobrir esse ser mental nessa vida material. Então, você tem já a vida, né, que vem da matéria, a vida, então, o ser mental. Então, Schumann nos diz isso. Então, assim, essa foi a direção que o pensamento helênico deu à civilização europeia e os romanos reforçaram ou enfraqueceram com o ideal do poder organizado. O culto da razão, a interpretação da vida por um pensamento intelectual, crítico, utilitário, organizador e construtor, o governo da vida pela ciência, são os últimos produtos dessa inspiração. Então, justamente, quando o ser humano se descobre ser mental, nessa vida material, então o pensamento helênico deu à civilização europeia e os romanos reforçaram esses elementos. Então, o ideal do poder organizado, então, a estrutura da sociedade, o culto da razão, quer dizer, a lógica, né? Assim, a razão que organiza a vida, que organiza a sociedade, que organiza os valores, né? Que introduz os valores, uma ética. A interpretação da vida por um pensamento intelectual, crítico, utilitário, organizador e construtor, o governo da vida pela ciência,
são os últimos produtos dessa inspiração. Então, é onde nós chegamos, mais ou menos, né? Quer dizer, o governo da vida pela ciência, que a ciência que chega, onde nós chegamos agora. Não vamos entrar em detalhes. Mas, porém, nos tempos antigos, o elemento criador e dinâmico mais importante foi a busca da verdade, do bem e da beleza ideais. E ao moldar-se a esse ideal, a mente, a vida e o corpo podiam alcançar perfeição e harmonia. Então, nesse sentido, se a gente lembra aquele aforismo de Cherubim, onde ele fala daqueles eventos que foram grandes influências no percurso da humanidade, quer dizer, a crucificação de Jesus Cristo foi assim, a guerra, foi a queda de Troia, que justamente iniciou a cultura helênica, que influenciou o mundo inteiro, e que ele indicou, então, a crucificação de Cristo como o fator que humanizou a Europa. Então, ele vai chegar aqui adiante. Então, mas além acima dessa preocupação, logo que a mente se desenvolve o suficiente, desperta no ser humano a preocupação espiritual, a descoberta do self e da verdade profunda do ser, a liberação da mente e da verdade, da vida humana, na verdade do espírito, sua perfeição pelo poder do espírito, a solidariedade, unidade, mutualidade de todos os seres no espírito. Então, se a gente lembra daquele do primeiro parágrafo da Vida Divina, no capítulo 1, quando Schroen fala daquele primeiro pensamento que despertou, aquelas primeiras ideias que vieram, aquelas primeiras perguntas que surgiram, que continuam como que as mesmas, né, nesse longa história. Então, aqui, justamente, ele diz, além assim, dessa preocupação, isso já é um progresso. Nós estamos no último capítulo, a gente teve assim, todos esses capítulos, né, onde ele foi nos mostrando essa evolução. Então, estamos assim no último capítulo, onde ele vai justamente conduzindo, desde aquele primeiro pensamento que despertou, até esse percurso, onde ele vai chegando, né, à espiritualidade, né, daquele pressentimento que ele fala no primeiro capítulo, primeiro parágrafo, esse pressentimento da divindade. Então, aquele pressentimento da divindade fez o seu caminho e nos conduziu até aqui. Porque ali, acima e além dessa preocupação, quando a mente se desenvolve o suficiente, então aí desperta no ser humano a preocupação espiritual. Então já não é mais aquele pressentimento, assim, meio vago, né, de uma divindade, mas isso se torna realmente uma preocupação espiritual. A descoberta do self e da verdade profunda do ser, a liberação da mente e da vida humana na verdade do espírito, sua perfeição pelo poder do Espírito, a solidariedade, unidade, mutualidade de todos os seres no Espírito. Este foi o ideal oriental levado pelo budismo e outras disciplinas antigas para as costas da Ásia e do Egito, e de lá espalhado na Europa pelo cristianismo. Mas esses motivos, assim, mais humanos, assim, mais humano no sentido assim mais elevado, já direcionado ao espírito, que arderam por algum tempo como pálidas tochas na confusão e na obscuridade criadas pela inundação bárbara que submergiu as velhas civilizações, foram abandonados pelo espírito moderno, que encontrou outra luz, a luz da ciência. Então, assim, a ciência foi introduzindo nessas descobertas, como se pode dizer, respondendo a certas perguntas assim que estavam por aí, que se respondia de maneira mais física, mais material, mais prática, mais pragmática. Então, isso foi conquistando pouco a pouco esse terreno que antes pertencia a essa busca, né, que era espiritual.
que é o interior. Então, a ciência foi, ao pouco, recuperando esse terreno. Então, o objetivo que o espírito moderno buscou foi, sobretudo, econômico e social, uma organização material ideal da civilização e do conforto, o uso da razão, da ciência e da educação para generalizar o racionalismo utilitário que faria do indivíduo um ser social perfeito em uma sociedade econômica perfeita. O que permaneceu do ideal espiritual foi, por algum tempo, um humanitarismo mentalizado e moralizado, isento de toda coloração religiosa, e uma eticidade social que foi considerada inteiramente suficiente para tomar o lugar da ética religiosa e individual. Foi o mais longe que a espécie humana alcançou, quando encontrou-se precipitada por seu próprio ímpeto em um caos subjetivo e uma vida caótica, em que os valores recebidos foram derrubados e toda a sua base sólida pareceu desaparecer de sua organização social, sua conduta e sua cultura. Então, isso é o estado assim, onde é a situação onde, pouco a pouco, a humanidade ocidental foi chegando a isso. Então, aquilo que permaneceu do ideal espiritual foi um humanitarismo mentalizado e moralizado, isento de toda coloração religiosa e uma eticidade social que foi considerada inteiramente suficiente para tomar o lugar da ética religiosa e individual. Então, isso é o que a gente vê hoje, quer dizer, todas essas instituições que são os direitos humanos e as instituições que criaram assim a Liga das Nações, que se tornou a ONU. Então, todas essas instituições, elas são muito baseadas nisso aqui que eu também falo. Então, assim, é um humanitarismo mentalizado, moralizado, isento de toda coloração religiosa. E é também uma eticidade social que foi considerada inteiramente suficiente, que tomou o lugar da ética religiosa e individual. E isso foi assim, de um lado, porque a gente pode imaginar, que houve também todos os horrores que a gente conhece assim na Europa do, do cristianismo, quer dizer assim, as perseguições, assim, o extremismo. Então foi como de um lado a sociedade também tem que se proteger disso. Então pouco a pouco foi como que também uma recusa nesse lado mais, assim, essa coisa do poder, né, da, da igreja. Então, como que foi, de pouco a pouco, foi se criando as sociedades laicas, laicas se diz, né? Laicas, eu não sei como se diz. Então, como que separando justamente a religião da, do governo, digamos, da sociedade. Porque antes, justamente, havia esse fortíssimo impacto, né? A igreja finalmente governava praticamente tudo. Então, foi aos pouco a pouco separando. Mas aí, com essa separação, veio justamente essa distância da coisa que poderia ser verdadeira por trás. Então, foram se criando como que também pequenas ilhas, né? Pequenos movimentos que foram se mantendo, né? Movimentos religiosos, monastérios, coisas, né? Mas a igreja como tal, pouco a pouco, foi perdendo justamente esse poder político, né? Que exercia. Então, teve esses dois aspectos, assim, que tem que se considerar, mas isso justamente levou a isso, que não, então era um humanitarismo mentalizado, moralizado, evitar qualquer conotação religiosa, e isso perdura até hoje. Assim foi, isso foi só assim se solidificando, né? Quer dizer, não deve ter nenhuma coloração, nenhuma insinuação, nada que se fale da coisa espiritual, porque se confunde, como sempre, o espiritual com o religioso. Então, isso é muito forte na civilização ocidental, sobretudo na Europa, e, e isso perdura até hoje. Então, aí o que o Charbino continua nos dizendo, que é assim, muito assim, esclarecedor, né? Então, porque esse ideal
Essa ênfase consciente na vida material e econômica era, de fato, uma volta ao estado anterior, uma reversão civilizada ao primeiro estado do ser humano, ao seu estado bárbaro primordial e suas preocupações com a vida e a matéria. Um retrocesso espiritual que tem à sua disposição os recursos mentais de uma humanidade e de uma ciência plenamente desenvolvidas. Então, assim, se a gente vê bem isso, é muito incrível, né? Quer dizer, aquele ser primeiro, assim, que a gente, do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo que Chico fala, assim, o primeiro pensamento, que foi aquele pressentimento da divindade, aquele ser que... Então, ele era, não se poderia dizer nos conceitos de hoje, que ele era um ser civilizado, ele era considerado, assim, realmente o homem primitivo, né? Assim, os inícios, né? Mas então, qual era o interesse dele? O interesse dele era sobreviver. Então, ele era voltado para a vida material, porque ele tinha que sobreviver num mundo que era muito, digamos, difícil, né, a sobrevivência. Então, ele teve que lutar para criar o seu lugar, para manter o seu lugar, para se afirmar, para poder desenvolver. Então, ele vivia, assim, dentro desse plano material, que aos poucos foi se tornando, assim, um pouco mais, um pouco mais. Mas então, então, essas preocupações que eram, se consideraria hoje um homem bárbaro, que a preocupação dele era o plano material físico, vital, no termo mais elementar do vital, sobrevivência e o poder de ser mais forte. Então, o que acontece, então, agora ele diz, isso é uma reversão, o que nós vivemos hoje, é uma reversão civilizada ao primeiro estado do ser humano. Então, as suas preocupações primordiais, digamos, desculpa, o seu estado bárbaro primordial e suas preocupações com a vida e a matéria. Então, esse retrocesso que nós vivemos agora, e a gente vê isso assim de maneira muito, muito incrível, né? Como as pessoas estão realmente, o interesse das pessoas é o mundo material. Assim, eu digo assim, a grande massa, né, das pessoas. É esse mundo material. As pessoas querem viver bem, comer bem, reproduzir, da maneira que for, e, assim, consumir, quer dizer, esses são, assim, e isso é viver na barbárie, porque você não tem mais, assim, os elementos espirituais que podem fazer desses recursos, justamente que chegou no diz aqui, esses recursos mentais de uma humanidade, de uma ciência plenamente desenvolvida, estão justamente usados, estão à disposição dessa humanidade que voltou, de certo modo, à barbárie. Então, foi uma volta muito grande, né, para chegar a essa barbárie que nós vemos hoje. Então, assim, então essa ênfase na existência econômica e material aperfeiçoada tem seu lugar no todo, como um elemento na complexidade total da vida humana. Mas como ênfase única ou predominante, é cheia de perigos para a própria humanidade e a própria evolução. Então, o primeiro perigo é uma ressurgência do antigo bárbaro primitivo, vital e material, sob uma forma civilizada. Os meios que a ciência pôs à nossa disposição eliminam o perigo da subversão e destruição de uma civilização decadente por povos primitivos mais vigorosos. O perigo é a ressurgência do bárbaro em nós mesmos, no homem civilizado. E isso vemos em todo lugar em torno de nós. Então, eu acho que não tem nada assim mais relevante para o que nós vivemos hoje do que isso aqui que o Chubin está nos dizendo. Essa ressurgência da barbárie se produzirá inevitavelmente se não houver um ideal mental e moral vigoroso para controlar e elevar o homem vital e físico em nós, nem o ideal espiritual para nos liberar de nós mesmos e nos conduzir ao nosso ser interior. Vamos digerir um pouco, né, isso tudo. Então, mesmo que escapemos dessa recaída, há outro perigo,
uma interrupção do impulso evolutivo, uma cristalização em uma forma de vida social estável, confortável e mecanizada. Sem ideal ou perspectiva, é outro resultado possível. E que isso também nós vemos, né, em torno de nós. Porque a razão por si não pode fazer progredir a espécie durante longos períodos, a menos que sirva como mediadora entre a vida e o corpo e algo mais alto e maior no interior do ser humano. Pois uma vez que ele alcançou o estágio mental, é a necessidade espiritual interior, o empurrão daquilo que no seu interior está ainda realizado, não está ainda realizado, que mantém nele a tensão evolutiva, o impulso espiritual. Eu vou repetir isso aqui. A razão por si não pode fazer progredir a espécie durante longos períodos. Curtos períodos, né? Ele faz entender que curtos períodos acontecem, mas não longos períodos. A razão não basta, a razão não se mantém. A menos que ela sirva como mediadora entre a vida e o corpo e algo mais alto e maior no interior do ser humano. Então, talvez a razão possa nos ajudar a ver, a sentir, ou a perceber, ou nos dizer justo mentalmente, olha, deve ter uma outra coisa, presta atenção, sabe? Essa coisa assim que é combinado com uma certa inteligência, nós podemos começar a perceber que existe uma outra coisa. Então, assim, essa outra coisa é algo mais alto e maior no interior do ser humano. Pois uma vez que ele alcançou o estágio mental, é essa necessidade interior, é essa, desculpa, pois uma vez que ele alcançou o estágio mental, é a necessidade espiritual interior, o empurrão daquilo que no seu interior não está ainda realizado, que mantém nele a tensão evolutiva, o impulso espiritual. Quer dizer, é isso, quer dizer, isso tem que a humanidade, o ser humano, o indivíduo humano, ele tem que descobrir isso nele, porque é isso que vai empurrar ele para frente, vai manter a tensão evolutiva, o impulso espiritual. E se renunciar a isso, ele deve, seja regressar e recomeçar tudo mais uma vez, seja desaparecer como outras formas de vida antes dele, que fracassaram na evolução pela sua incapacidade de manter o impulso evolutivo ou de servi-lo. No melhor dos casos, ele permanecerá parado em uma espécie de perfeição tipo intermediária como outras espécies de animais, enquanto a natureza prossegue seu caminho, além dele, em direção a uma criação maior. Então, isso é muito forte, eu acho que é uma coisa que a gente não sabe muito o que dizer, né? Como refletir sobre isso. Assim, lembrar que Jobim escreveu isso em 1949, quando ele escreveu os últimos capítulos, né, da vida de Jung, e com essa visão atemporal, assim, essa visão do tempo único que ele tinha. Então, ele viu isso tudo acontecendo, se desdobrando, né, nesse processo evolutivo. Então, ele nos diz isso. Então, se a humanidade renuncia a esse impulso espiritual condutor, então ele deve regressar e recomeçar tudo uma vez. Isso pode ser, ou então desaparecer, como outras formas de vida antes dele, que fracassaram na evolução pela sua incapacidade de manter o impulso evolutivo ou de servi-lo. Então, a gente já ouviu falar já, né, de civilizações que desapareceram, umas que deixaram alguns traços, assim como que ainda uma lembrança, uma memória que ficou assim no ar, né, que se fala da Atlântida, de outros continentes, de outras civilizações assim desaparecidas. Então, isso existe como na memória da humanidade,
alguns traços assim, eu imagino que ele pode estar se referindo a isso, talvez. Mas então, no melhor dos casos, ele permanecerá parado em uma espécie de perfeição tipo intermediária, como outras espécies de animais, enquanto a natureza prossegue seu caminho, além dele, em direção a uma criação maior. Isso também já nos diz também em outras palavras, em outro momento, como essa evolução, né, essa manifestação supramental, essa transformação da matéria, essa divinização da matéria, digamos, essa transformação de tudo, inclusive do corpo, do ser humano, tudo isso, com energia supramental. Então, ele diz, quer dizer, isso está programado, isso é o caminho da evolução. Isso é o ser humano, a humanidade, não adere a isso, não colabora com isso, não participa disso, não quer, então ela vai ser substituída. Porque isso tem que acontecer. Isso está previsto, isso é, assim, é o plano divino e essa evolução tem que continuar. Então, ele nos diz aqui. Então, a natureza vai prosseguir o seu caminho, além desse ser humano, em direção a uma criação maior. Então, nós vamos chegar agora naquele parágrafo que é assim conhecido, acho que talvez até nós já tenhamos lido esse parágrafo até alguma vez, que é muito, muito forte, assim, muito, como é que diz, eu acho que forte mesmo. Ele diz, no momento atual, a humanidade atravessa uma crise evolutiva em que se esconde a escolha de seu destino. Pois foi alcançado um estágio em que a mente humana obteve um desenvolvimento enorme em certas direções, enquanto em outras está paralisada e desorientada, e não consegue mais achar seu caminho. Então, isso de não encontrar mais, não consegue achar seu caminho. É, é muito verdadeiro, muito duro, e, e cria, assim, como de certo modo, uma perplexidade, porque, de um lado, a gente sabe que é essa existência única que trabalha, que faz tudo, essa confiança que a mãe Cherubim, que os dois nos deram essa confiança de que isso será feito. Quando a mãe fala de Auroville, que ela diz, Auroville será. É, assim, uma coisa muito poderosa. Mas a gente vive esse dilema, porque entre essa confiança interior e o que a gente vê acontecendo, é um desafio, né? Mas a gente tem que lembrar também aquele, não sei, acho que é um aforismo, né, que Cherubim diz. Eu sempre a Yara, porque Yara gosta muito, ela tem isso escrito lá na casa dela, em vários lugares. É, mesmo se eu visse, né, assim, todo mundo ruir em torno de mim, eu olharia através dos escombros para a nova criação. É uma coisa mais ou menos assim. Então, se a gente pensa nisso, então é isso que a gente tem que se dizer, que mesmo se tudo ruísse, essa confiança é inabalável, que é a vontade divina e é o caminho adiante, né? E a certeza que a gente, assim, eu pessoalmente tenho essa certeza que a gente, aquele que está buscando com sinceridade, ele faz parte desse mundo novo, mas é muito desafiador e, e a gente não tem, assim, chave, né? A não ser essa confiança, essa fé. Então, ele continua a nos dizer assim, então, sempre ativas, a mente e a vontade vital do homem erigiram uma estrutura de vida exterior ingovernável por sua enormidade e complexidade. Então, já aqui é uma coisa que a gente não sabe o que dizer, é ingovernável, uma estrutura de vida exterior ingovernável por sua enormidade e complexidade. Então, essa
estrutura ingovernável a serviço de suas exigências e impulsos mentais, vitais e físicos. Uma maquinaria política, social, administrativa, econômica e cultural complexa, e meios coletivos organizados para sua satisfação intelectual, sensorial, estética e material. O ser humano criou um sistema de civilização que se tornou grande demais para ser utilizado e gerido por suas faculdades de compreensão mental limitadas e por suas capacidades espirituais e morais ainda mais limitadas. Um sistema demasiado perigoso a serviço de seu ego sôfrego e seus apetites. Então, o ser humano, vou repetir, criou um sistema de civilização que se tornou grande demais para ser utilizado e gerido por suas faculdades de compreensão mental limitadas e por suas capacidades espirituais e morais ainda mais limitadas. Um sistema demasiado perigoso a serviço de seu ego, sôfrego e seus apetites. Então, assim, nós estamos. Pois até agora, nenhuma visão mental superior, nenhuma alma de conhecimento intuitivo chegou à superfície de sua consciência, capaz de fazer dessa abundância básica da vida uma condição para o crescimento livre de algo que a ultrapassa. E até agora, nenhuma visão mental superior, nenhuma alma de conhecimento intuitivo chegou à superfície de sua consciência, da consciência da humanidade, né? Capaz de fazer dessa abundância básica da vida uma condição para o crescimento livre de algo que a ultrapassa. Então, por seu poder de liberar o homem da incessante compulsão de suas necessidades econômicas e físicas insatisfeitas, essa nova abundância dos meios de existência poderia ser uma oportunidade para perseguir plenamente outros objetivos maiores que ultrapassariam a existência material. Descobrir uma verdade, um bem e uma beleza mais elevados, e um espírito maior e mais divino, que poderia intervir e usar a vida para dar ao ser uma perfeição mais alta. Então, quando ele fala dessa abundância dos meios da existência, é a facilidade que a gente tem hoje de tudo, né? Tudo se tornou disponível, de certa maneira, né? No plano físico, no plano material. Como isso poderia ser usado para tudo que a gente sabe, né? Para difundir justamente a beleza, a verdade, o conhecimento. Todos os meios que o homem tem hoje à sua disposição, que coisa maravilhosa que se poderia criar, né? Se justamente pudesse ter existido em algum momento uma visão mental superior, o que ele chama aqui uma alma de conhecimento intuitivo, que ele nem está falando ainda da sobremente, da supramente, nada disso, ainda é no nível mental, mas no nível mental intuitivo, uma mente superior. Quer dizer, nem isso ainda não surgiu que pudesse influenciar essa humanidade de maneira coletiva, que pudesse transformar um pouco. Há tentativas, que claro que há, a gente está falando aqui da humanidade como uma massa, né, como um todo. E, então,
essa coisa da verdade, um bem, uma beleza mais elevados, e um espírito maior e mais divino, que poderia intervir e usar a vida para dar ao ser uma perfeição mais alta. Então, isso ainda não surgiu no plano da massa humana. Em vez disso, essa abundância é usada para a multiplicação de novas demandas e uma expansão agressiva do ego coletivo. Ao mesmo tempo, a ciência pôs à disposição do homem numerosos potenciais da força universal e fez a vida da humanidade materialmente uma. Então, a gente tem que pensar na internet, né, nisso, essa facilidade de se comunicar com o telefone através do computador, como é que diz? Diretamente pelo WhatsApp, por essa facilidade, tudo isso está à nossa disposição, a facilidade de encontrar coisas, de encontrar pessoas. Então, essa coisa se expandiu de maneira impressionante, porque a ciência pôs à disposição do homem numerosos potenciais da força universal. Então, fez da vida da humanidade materialmente uma. Mas aquilo que usa essa força universal é um pequeno ego humano individual ou coletivo, com nada de universal na luz do seu conhecimento ou em seus movimentos, nenhum sentido ou poder interior que criasse nessa proximidade física do mundo humano. Olha só o que ele diz, essa proximidade física do mundo humano. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e tem gente aqui de muitos lugares do Brasil, então é físico no sentido que a gente está se vendo, a gente está falando, está se ouvindo. Então, isso é uma realidade que a gente vive. Mas isso, justamente, não foi criado disso uma verdadeira união de vida, uma união mental ou uma unidade espiritual. Claro, é muito útil, hein? Nós estamos usando isso aqui, estamos falando sobre Xirorobim, estamos falando sobre coisas que... Mas nós somos, assim, um punhado, um punhadinho, assim, né? Então, são essas tentativas que a gente continua, e essa confiança, a gente vai continuando. Mas isso, assim, em termos, se a gente pensasse isso em termos de massa, como isso poderia ser uma coisa, assim, extremamente educativa, transformadora, é, é impressionante se a gente conseguisse pensar que esses instrumentos, né, que estão à disposição, como se isso pudesse ser extremamente transformador. Então, faz até um peso, assim, né? Dá até uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria, porque isso nos permite estarmos aqui falando, conversando, juntos, né? Sem mesmo se através de uma tela, mas nós estamos falando disso e estamos aqui nessa nossa fraternidade interior. E, então tem um sentido também. Isso está sendo, mas assim, muito ainda pouco comparado com o potencial de tudo que poderia ser feito. Então, assim, esse ego humano, individual, coletivo, que não tem nada universal da luz de seu conhecimento, de seus movimentos, nenhum sentido ou poder interior que criasse nessa proximidade física do mundo humano uma verdadeira união de vida, uma união mental ou uma unidade espiritual. Ele está sendo assim. Então, tudo o que há é um caos de ideias mentais que se entrechocam. Exigência dos apetites e necessidades físicas, individuais e coletivas, reivindicações e desejos do vital, impulsões de uma força de vida ignorante, a avidez e as demandas de satisfação vital por parte de indivíduos, classes, nações, um opulento fungo com uma proliferação de noções e posições políticas, sociais e econômicas, uma incessante mistura de slogans e panaceias pelos quais os homens estão prontos a oprimir e serem oprimidos, a matar e serem mortos,
e a impô-los de um ou outro modo, mediante os meios imensos e formidáveis colocados à sua disposição, na crença de que essa é a maneira de sair disso tudo e chegar a algo ideal. Eu acho que aqui também não tem muito o que dizer, né? Então, isso, tudo o que há é um caos de ideias mentais que se entrechocam. Quer dizer, nem mais, eu não sei mais nem se existem outras palavras. Quer dizer, hoje em dia a gente nem sabe mais o que é, o que provoca esse caos, de onde é que vem, as coisas que aparecem assim, que, a gente, né, que hoje se chama assim, as fake news ou as histórias assim inventadas. E hoje em dia com isso você pode criar qualquer coisa, né? E lançar isso no espaço, assim, na atmosfera terrestre, e as pessoas nem sabem mais. É um caos, quer dizer, isso não, mais do que se entrechocam, criam realmente um verdadeiro caos na mente, nos sentimentos, nas relações, né? Em tudo. E é interessante, o Albino diz, a exigência dos apetites e necessidades físicas, individuais e coletivas, reivindicações e desejos do vital, impulsões de uma força de vida ignorante, a avidez e as demandas de satisfação vital por parte de indivíduos, classes sociais, classes, nações. Então, esse ego das nações, esse ego das classes, esse ego dos indivíduos. E tudo a gente volta sempre a essa coisa do ego, isso que separa, isso que você é você, eu sou eu. Então, isso que separa. Esse é o seu país, aquele é o outro país. Então, a Terra não é uma, né, para essa mentalidade. E a unidade por trás não existe. Só existe a separação e o impulso justamente de dominação. Então, fungo, ele chama, opulento, como a proliferação de noções e poções políticas, sociais e econômicas. Então, noções, quer dizer, as ideias surgem, vamos fazer isso, poções, vamos tentar melhorar um pouquinho aqui, vamos fazer alguma coisa por ali, que são noções e poções políticas, sociais, econômicas, uma incessante mistura de slogans, panaceias, pelos quais os homens estão prontos a oprimir e serem oprimidos, a matar e serem mortos. Quer dizer, assim, as pessoas estão morrendo assim, por aquilo que acham que é uma coisa, né? Por aquilo que... E a impô-los de um ou outro modo, mediante os meios imensos e formidáveis colocados à sua disposição, na crença de que essa é a maneira de sair disso tudo e chegar ao ideal. Essa ilusão, né? Que mais você tem arma, mais um país está armado, ele está preparado para paz, né? Então, assim, é um paroxismo, né? Achando que é isso que vai. E é um círculo vicioso, porque, de certo modo, existe uma realidade, e, e de outro lado, é realmente uma coisa que vai rodando e não se sabe como sair disso, como romper esse negócio. A evolução da mente e da vida humanas deve necessariamente conduzir a uma universalidade crescente, mas baseada no ego e em uma mente que segmenta e divide. Essa abertura ao universal pode criar apenas uma vasta pululação de ideias e impulsões discordantes, uma vaga de poderes e desejos enormes, uma massa caótica de materiais mentais, vitais e físicos mal assimilados e entremisturados, provenientes de uma existência mais ampla e que, como não são penetrados pela luz criadora e harmonizadora do espírito,
devem espojar-se em uma confusão e discórdia universalizada, em que é impossível construir uma vida harmoniosa mais vasta. Então, no passado, assim, eu estou deixando umas pausas para a gente poder. Isso é muito forte. Eu acho que é uma coisa que, ao menos pessoalmente, eu sinto que, quando eu leio isso, que a gente fala disso, isso me pede criar uma espécie de fortaleza interior para poder ler isso aqui, trazer isso para a realidade de nossa vida cotidiana, no momento atual, e, e não perder a confiança, quer dizer, realmente saber com certeza que o processo divino por trás de tudo é o que é o que é o que conduz, né? É a força por trás disso. E tem aquela experiência da mãe durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela encontra no plano sutil, ela encontra aquele ser, que é um ser azúrico, e, e ele diz para ela: eu sei que no final a vitória é sua, mas eu farei tudo o possível para retardar sua vitória. Então, ele diz isso. Eu sei que a vitória no final será sua, mas eu farei todo o possível para retardar essa vitória. E então a gente tem que considerar isso. Isso só está retardando a vitória da Mãe Divina. Mas a vitória no final é dela. A vitória será dela. Então, vamos continuar. No passado, o ser humano harmonizou a vida, organizando suas ideias e seus limites. Criou sociedades baseadas em ideias e costumes fixos, em um sistema cultural fixo ou em um sistema de vida orgânico, cada uma com sua própria ordem. Então, todas essas coisas foram lançadas no crisol de uma vida cada vez mais misturada, em que ideias, motivos, possibilidades e fatos, sempre novos, são derramados. Então, isso faz com que se torne necessário o emergir de uma consciência nova e maior, para fazer frente às potencialidades crescentes da existência, governá-las e harmonizá-las. A razão e a ciência só podem ajudar pela normalização e fixação de todas as coisas na unidade de uma vida material artificialmente organizada e mecanizada. Um ser completo, um conhecimento completo e um poder completo maiores são necessários para fundir tudo na unidade mais vasta de uma vida completa. Então, essa vida, o que seria essa vida? Essa vida completa. Então, ele vai nos dizer um pouco no próximo parágrafo. Uma vida de unidade, mutualidade e harmonia. Nascida de uma verdade mais profunda
e vasta de nosso ser. É a única verdade da vida que pode substituir com sucesso as construções mentais imperfeitas do passado, que foram uma combinação de associação e conflito regulado, uma acomodação de egos e interesses agrupados ou ajustados uns aos outros para formar uma sociedade, uma consolidação determinada pelos motivos de vida comuns e gerais, uma unificação por necessidade e sob a pressão da luta contra as forças externas. Então, isso também a gente viu, assim, como as sociedades se organizam, como para se proteger, para funcionar de um modo mais orgânico, mais natural, mais, de certo modo, um certo princípio básico de harmonia, assim como as cidades funcionam, como se tenta criar essas regras, como... Eu penso muitas vezes, assim, no... eu até acho que eu falei com a Lenora uma vez, em Belo Horizonte, assim, é coisa que eu acho, assim, cada vez eu acho milagroso, assim, o trânsito nas cidades. Né? Quer dizer, o ser humano foi capaz de criar esse mecanismo do respeito do veículo do outro para que não se entre em choque, né? Então, se tem uma luz vermelha, tem uma preferência na estrada, você passa por esse lado e não pelo outro, você dirige desse lado e não do outro, então você, sei lá, respeita a luz alta ou baixa de noite. Não sei, se criou uma série de regras que faz que aquilo não se torne uma loucura, né? Porque assim, se a gente olha, então eu, cada vez que eu, assim, eu vou numa cidade assim maior e vejo o trânsito, a luz vermelha, aqueles carros todos, eu sempre penso isso, eu digo, gente, mas se a humanidade foi capaz de organizar o mundo dos veículos dessa maneira, assim, a mente, né? Quer dizer, a mente pode fazer isso, né? Imagina se isso justamente, imagina esse trânsito assim de outra maneira, assim, onde fosse baseado na consciência e não na mente. Bom, esses veículos já seriam diferentes de toda maneira, né? Esse é um pouco meu delírio. Mas eu, às vezes, observo isso e me digo, mas isso foi criado, isso existe, isso. Quer dizer, essa organização, essa coisa que flui, aqueles carros entram e saem, passam e cruzam e tal, de vez em quando um acidente, claro. Mas, assim, é impressionante aquele negócio. E eu me impressiono, eu não sei porque eu não vivo muito isso quando eu estou em Eurolivro. Então, cada vez que eu vejo isso, eu fico assim, observando e vendo, mas isso funciona, né, esse negócio. Então, isso foi assim, como que a mente chega a isso, né? Essa organização social. No caso, essa organização foi criada assim como para salvar a cada um, né? Senão, imagina, o que podia acontecer se isso não existisse, né? Mas isso também se aplica a outras situações da vida, mas tudo é como que baseado na mente e nessa... Mas existe como um acordo comum, né, que aceita isso, porque sem isso não seria possível, né, a existência comum, né, coletiva, né, nesse centro, né? Então você tem isso assim, mas isso está chegando a um ponto assim de um paroxismo impressionante. Quer dizer, eu que venho assim, digamos, de um local assim mais ainda um pouco mais, no caso Louvíria especificamente, distante, ainda não tão mecanizado. Eu chego aqui assim, fico impressionada eh, com justamente o poder da mente de criar mecanismos, né? Mas a coisa é que esse mecanismo vai se aperfeiçoando, vai ficando cada vez mais longe do indivíduo e, e maquinizando assim tudo. E a gente quase que não vê, porque isso é subreptício, né? Isso entra, que a gente não vê. É uma regra hoje, uma coisa amanhã, é outra, outra. Essa coisa vai entrando e as pessoas vão ficando ali dentro e vão funcionando e nem se dão conta, né, do que é que está acontecendo. Que é coisa, assim, eu não vou mais entrar em detalhes, porque é uma experiência muito pessoal minha, porque eu observo essas coisas, porque eu não vivo isso no meu cotidiano, mas é essa coisa de que como é, essa falta
Porque eu acho que muita gente percebe isso, acho que não sou só eu, porque estou longe. Eu acho que muita gente, mesmo dentro disso, acho que a maioria, não sei, de nós aqui, percebemos esse maquinismo, esse mecanismo. Mas existe também o sentido do. Não tem nenhum poder sobre isso, ninguém sabe o que fazer, né? Então, ninguém sabe o que fazer. Então, para que isso possa acontecer, alguma mudança, tem que haver uma coisa, uma mudança radical, né, social. E isso só pode ser conduzido pelo espírito. Mas, às vezes, a natureza cósmica, né, ela vai atuar de maneira, às vezes, até brutal, para que o ser humano desperte. Satprem, ele diz uma coisa assim, o Satprem, né, que nós conhecemos, ele diz uma coisa assim muito forte. E para ele, diz, segundo ele, só uma crise financeira e econômica global poderia eventualmente despertar a humanidade a uma outra coisa. Porque assim, tem que tocar a pele para que a gente desperte, né? E, e isso também é muito controverso, né? A gente não sabe também como é que isso pode acontecer. Mas agora ele continua. Então, é essa mudança, essa reforma da vida que a humanidade começa cegamente a buscar. Agora, cada vez mais com o sentimento de que sua própria existência depende da descoberta do caminho. No curso de sua evolução, a mente, por sua ação na vida, desenvolveu uma organização da atividade mental e do uso da matéria que não pode mais ser sustentada pela capacidade humana sem que ocorra uma mudança interior. É imperativo que a individualidade humana, egocêntrica e separativa, mesmo em associações, ajuste-se a uma maneira de viver que exige unidade, mutualidade perfeita e harmonia. Mas porque o peso colocado sobre a humanidade é muito grande para a pequenez atual da personalidade humana, sua mente insignificante e seus pequenos instintos vitais, porque a humanidade não pode efetuar a mudança necessária, porque ela utiliza esse novo aparato, essa nova organização a serviço de seu velho self vital, infra-espiritual e infrarracional. O destino da espécie parece dirigir-se perigosamente e como impacientemente, apesar de si mesma, em direção a uma confusão prolongada, uma crise perigosa e a obscuridade de uma incerteza violenta e movente, sob o ímpeto do ego vital, tomado por forças colossais em proporção igual à formidável organização mecânica da vida e do conhecimento científico que ela desenvolveu, uma escala demasiado vasta para ser controlada por sua razão e sua vontade. Mesmo se isso fosse apenas uma fase passageira ou uma aparência, e em se encontrasse um ajustamento estrutural tolerável que permitisse à humanidade prosseguir de modo menos catastrófico sua viagem certa, isso só poderia ser uma prorrogação, pois o problema é fundamental e, ao colocá-lo, a natureza evolutiva no ser humano confronta-se com uma escolha crítica que um dia deve ser resolvida no sentido verdadeiro se a espécie deve alcançar seu objetivo ou mesmo sobreviver. O impulso evolutivo empurra em direção ao desenvolvimento da força cósmica na vida terrestre. E esse desenvolvimento necessita um ser mental e vital mais amplo para sustentá-lo, uma mente mais vasta,
uma alma-vida, ânima, maior, mais vasta, mais consciente, unanimizada. E mais ainda, necessita que a alma, o self espiritual que sustenta dentro, se desvele para manter esse desenvolvimento. Desliguei. Eu desliguei o ar-condicionado, que está afetando um pouco. Então, uma fórmula racional e científica para o uso do ser humano vitalista e materialista em sua vida, a tentativa de criar uma sociedade econômica perfeita e o culto democrático do homem comum é tudo que o pensamento moderno nos oferece como luz para a solução dessa crise. Qualquer que seja a verdade que sustenta essas ideias, isso claramente não basta para responder à necessidade de uma humanidade que tem como missão evoluir além de si mesma, ou que, de todo modo, se deve sobreviver, deverá evoluir muito além daquilo que é no presente. O instinto de vida na espécie e no próprio ser humano comum, sentiu essa insuficiência e está sendo impelido a uma reversão de valores, ou a descoberta de novos valores e a transferência da vida para novos fundamentos. Então, isso se traduz em uma tentativa para encontrar uma base simples e já feita de unidade, mutualidade e harmonia na vida coletiva, impô-la pela supressão da competitividade agressiva de egos e assim chegar a uma vida coletiva na identidade, em vez de uma vida na diferença. Mas para realizar esses objetivos desejáveis, os meios adotados foram a materialização obrigatória e bem-sucedida de umas poucas ideias restritas ou de slogans entronizados à exclusão de qualquer outro pensamento, a supressão da mente do indivíduo, uma compressão mecanizada dos elementos da vida, uma união e um ímpeto mecanizados da força vital, uma coerção do ser humano pelo Estado, a substituição do ego individual pelo ego coletivo. Então, o ego coletivo é idealizado como a alma da nação, da espécie, da comunidade. Mas isso é um erro colossal e pode se tornar um erro fatal. A fórmula encontrada é uma unanimidade forçada e imposta da mente, vida e ação, elevadas à sua tensão mais alta, impelidas por algo que se pensa ser maior, a alma coletiva, a vida coletiva. Mas esse ser coletivo obscuro não é a alma ou o self da comunidade. É uma força vital que sobe do subconsciente e, privada da luz e da direção da razão, só pode ser impelida por forças massivas e obscuras que são poderosas, mas perigosas para a espécie, porque são alheias à evolução consciente de que o ser humano é o depositário e portador. Não é nessa direção que a natureza evolutiva orientou a humanidade.
Isso é um retorno a algo que ela havia deixado para trás. É, eu gostaria de fazer, de dar um pulo a algumas páginas, porque, como eu falei que eu vou concluir nosso encontro hoje um pouco mais cedo, eu queria também deixar alguns momentos para a gente poder, para algumas perguntas, né? Então, pensei de a gente concluir, assim, tipo 11h30, e ter ainda uns 15 minutos para a gente poder conversar um pouco. E, então, eu pensei da gente saltar para a próxima página, página 936. E aí eu aconselho, assim, não que eu aconselho, não, no caso, eu sugiro que vocês leiam depois, inclusive leia esse capítulo inteiro, assim, porque esse ouvindo vai, então, nos conduzindo, né, o que seria a sociedade gnóstica, o que seria, assim, os passos e tal. Então, acho que seria muito bom a gente, vocês mesmos, assim, depois, pegar o livro e ler o que a gente, os parágrafos que nós agora estamos saltando, 2 ou 3 parágrafos, e continuar a ler esse capítulo, que é assim, maravilhoso, realmente é a conclusão, né, desse pensamento de Chauvin, desse livro. Então, eu sugiro que vocês façam isso. Então, nós vamos agora ler esse parágrafo, na página 936, onde ele diz, à primeira vista, essa insistência, uma mudança radical da natureza, parece adiar para um futuro evolutivo longínquo toda a esperança da humanidade. Pois transcender nossa natureza humana normal, transcender nosso ser mental, vital e físico, parece ser um esforço muito alto, difícil demais, e no momento atual, impossível para o ser humano como ele é. Lembra, a gente começou a ler esse texto quando ele fala justamente da nossa natureza humana, que a natureza humana é complexa, né? Foi de onde nós começamos a ler hoje. Então ele diz, essa coisa de essa natureza. Então parece muito difícil mudar essa natureza, adiar para um futuro longínquo a toda a esperança da humanidade, né? Mas ele disse, mas se fosse assim, isso continuaria a ser a única possibilidade de transmutação da vida, pois esperar uma mudança verdadeira da vida humana sem uma mudança da natureza humana é uma proposição irracional e não espiritual. É pedir algo antinatural e irreal, um milagre impossível. Porém, o que é exigido por essa mudança não é algo tão distante, estranho à nossa existência e radicalmente impossível, pois o que deve ser desenvolvido já está em nosso ser e não é algo exterior a ele. O que a natureza evolutiva solicita é o despertar para o conhecimento do self, a descoberta do self, a manifestação do self e espírito em nós, e a liberação de seu conhecimento, de seu poder e de seus meios nativos de expressão. Além disso, essa é uma etapa para a qual toda a evolução foi uma preparação, e cada crise do destino humano torna mais próxima, pois a evolução mental e vital do ser chega ao ponto em que a tensão do intelecto e da força vital atingem um auge e devem ou sucumbir, recair no torpor da derrota, no repouso de uma quietude sem progresso, ou abrir seu caminho através do véu que os impede de avançar. O que é necessário é que haja uma mudança de direção na humanidade. Uma virada que alguns ou muitos possam sentir e ter a visão dessa mudança.
o sentimento de sua necessidade imperativa, a percepção de suas possibilidades, que tem a vontade de tornar isso possível em si mesmos e de encontrar o caminho. Essa tendência não está ausente e deve aumentar com a tensão da crise do destino humano. A necessidade de uma evasão ou de uma solução. O sentimento de que não há outra solução exceto a espiritual. Só podem crescer e tornar-se mais imperativos diante da urgência de graves circunstâncias. Para esse apelo no ser, haverá sempre uma resposta na realidade divina e na natureza. Então, isso é muito bonito, né? Então, isso realmente assim, é que a gente falou no começo, essa coisa da confiança, né? Então, ele nos diz isso assim, essa tendência não está ausente e deve aumentar com a tensão da crise do destino humano. A necessidade de uma evasão ou de uma solução, o sentimento de que não há outra solução, exceto a espiritual, só podem crescer e tornar-se mais imperativas diante da urgência de graves circunstâncias. Para esse apelo no ser, haverá sempre uma resposta na realidade divina e na natureza. Então, a resposta poderia ser, na verdade, apenas individual, o que resultaria em uma multiplicação de indivíduos espiritualizados, ou mesmo pode-se concebê-lo, embora seja pouco provável, um indivíduo ou vários indivíduos gnósticos isolados na massa não espiritualizada da humanidade. Tais seres isolados deverão, ao alcançar a realização, então, ou retirar-se em seu reino divino secreto e proteger-se uma solidão espiritual, ou agir na humanidade a partir de sua luz interior e preparar o pouco que for possível em tais condições para um futuro mais feliz. A mudança interior só pode começar a tomar corpo em uma forma coletiva se o indivíduo gnóstico encontrar outros com a vida interior semelhante à sua e puder formar com eles um grupo com uma existência autônoma, ou então uma comunidade separada, uma ordem separada de seres com sua própria lei interior de vida. É essa necessidade de uma vida separada, com sua regra de vida própria, adaptada ao poder interior e à força dinâmica da existência espiritual, e criando para isso sua atmosfera nativa, que no passado se expressou na formação da vida monástica, ou em tentativa de vários tipos de uma vida coletiva nova, separada e autônoma, e diferente por seu princípio espiritual da vida comum humana. A vida monástica é, em sua natureza, uma associação de buscadores espirituais da transcendência. Indivíduos cujo esforço é dedicado a encontrar e realizar em si mesmos a realidade espiritual e que baseiam sua existência comum em regras de vida que os ajudam nesse empenho. Em geral, esse não é um esforço para criar uma nova formação de vida que ultrapassaria a sociedade humana comum e criaria uma nova ordem do mundo. Talvez uma religião possa manter essa perspectiva eventual diante de si e faça um primeiro esforço para aproximar-se disso. O idealismo mental pode fazer o mesmo esforço, mas essas tentativas foram sempre vencidas pela inconsciência e ignorância persistentes de nossa natureza vital humana. Pois essa natureza, com sua massa recalcitrante, é um obstáculo que um mero idealismo ou uma aspiração espiritual incompleta não podem mudar nem dominar de modo permanente. Ou o empenho se esgota por sua própria imperfeição, ou é invadido pela imperfeição do mundo de fora, e, das brilhantes alturas de sua aspiração, afunda em algo misturado e inferior no nível humano comum. Uma vida espiritual coletiva, destinada a expressar o ser espiritual e não o ser mental, vital e físico, deve fundamentar-se e manter-se em valores maiores do que os valores mentais, físicos e vitais da sociedade humana comum.
Sem um tal fundamento, ela será meramente a sociedade humana normal, com uma diferença. É necessário que uma consciência inteiramente nova se estabeleça em muitos indivíduos e transforme seu ser inteiro, transforme seu self natural, mental, vital e físico, para que uma nova vida possa aparecer. Apenas uma tal transformação da natureza mental, vital e corporal geral poderá fazer nascer uma existência coletiva nova e de valor. O impulso evolutivo não deve tender a criar simplesmente um novo tipo de seres mentais, mas uma outra ordem de seres que eleve sua inteira existência do estado de nossa atual animalidade mentalizada para um nível espiritual superior na natureza terrestre. Então, fica assim o convite para a gente continuar a ler esse texto, cada um por si, o momento que sentir, e, e refletir sobre isso, né? Quer dizer, o que é que cada um de nós, como indivíduos, eu acho assim, isso realmente muito, muito forte que o Jobim diz aqui, né? Como que essa tendência a essa outra coisa, essa nova consciência, essa nova maneira, né, de funcionamento, então isso não está ausente, né? E isso só tende a aumentar. E a minha, assim, o que eu sempre assim, tenho repetido, que eu acho que muitos de nós também, é essa necessidade da gente se encontrando, se reencontrando, é, tentar justamente se identificar cada vez mais com esse apelo, com essa realidade superior, mesmo dentro da nossa pequenez, das nossas limitações, se abrir cada vez mais, sentir que e o cuidado com o ego, né? Que isso não seja pelo ego, mas que seja por outra coisa. Que esse processo interior, mas que aos poucos pode justamente nos conduzir a, aos encontros, a uma coisa que vai se estendendo, que vai criando uma base comum. Quer dizer, isso é o que é o que, é o que nos resta, de fato, né? Então, eu vou assim, concluir agora com esse último parágrafo. Então, eu deixo assim, talvez um pouco assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu não sei se eu tenho resposta, né? Ou alguém tem a resposta, não sei, porque é um tema muito complexo. E eu gostaria também de pedir que a gente, quer dizer, a coisa que está por trás de nós todos, que eu sinto isso como uma presença agora, que é a situação global, a situação internacional, que é como se fosse assim essa presença que fica pesando assim na atmosfera terrestre, nós todos sabemos disso. Mas eu gostaria que a gente pedisse assim que a gente não entrasse muito em detalhes assim, digamos, políticos, né? E, e que tentasse ver isso dessa maneira mais por trás, né? Como o Cherubim nos mostra aqui, e vendo essa necessidade dessa mudança que começa em cada um e pode então se expandir, né? Então, eu deixaria assim aberto agora a nossa. Então, assim, eu não sei se eu posso falar um pouco desse, digamos, da minha, eu pedi assim, eu pedi um pouco paciência de vocês, mas essa minha viagem ao Brasil esse ano, é, de certo modo, foi bastante diferente, ou talvez um tanto diferente de outros momentos, porque foi assim, houve coisas assim que se abriram, que nunca aconteceu antes, assim, uma receptividade, uma abertura, assim, muito. Nunca multidões, assim, grande número, não, ele não fala disso, né? É sempre essa coisa assim, sempre dentro dos seus limites, né? Mas, assim, muito, muito, muito interessante, assim, uma coisa que como eu posso dizer, me deu força, né, para continuar a fazer esse percurso que eu fiz aquela vez no Brasil. Mas assim, eu percebi isso muito, assim, foi uma coisa assim muito gratificante, de certa maneira, saber sentir isso, né, com vários contatos e vários encontros
conversas e, sei lá, com pessoas novas, jovens, assim, foi tudo assim muito bom. E para mim assim mostra isso que a gente acabou de ler aqui, que essa coisa que está latente, né, em cada um e vai se aproximando, vai. Eu acho que muitos de nós têm essa experiência. Então eu gostaria só de fazer esse comentário. Então, se alguém que tem alguma pergunta assim, agora sobre. Eu queria lembrar que essa leitura ela é muito forte, mas o comum da humanidade coloca isso na terceira pessoa, são eles que fazem. A crise é feita por eles, nunca é por nós. E o que a gente sabe é que eles, entre aspas, é 1% da humanidade e 99% sustenta. Então, nós estamos com a nossa impressão digital dentro da crise. E o que Shri Aurobindo está colocando aqui, para realmente fazer efeito, é preciso que nós assumamos a nossa parte nessa estrutura. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma colocação em relação a uma passagem do livro que diz que é necessário haver algo forte, um caos maior para que a humanidade desperte a sua consciência. Você E pode dizer onde é que tivemos está isso, Angeli, por favor? Onde é isso? bom, eu não tenho um livro e Porque eu acho eu que não vi foi bem isso, não. Acho que você está partindo de uma premissa que eu acho que o Rubem não diz isso. Que na precisa. verdade, Não, isso foi uma, talvez não, eu isso, não. não, eu estou te interrompendo porque eu acho que essa coisa é uma premissa que não aconteceu aqui. Quer dizer, eu fiz uma citação de Satprem, quando ele fala justamente da necessidade, talvez, para a humanidade despertar, de que haja um colapso econômico. Mas isso não é Polar. Shirobim. Não, isso não é Não, Shirobim. Isso é assim, uma forma, um comentário que eu fiz a partir de Satprem. Mas isso não está escrito no livro e isso não é Shirobim quem diz. Tá? Só para tá, clarificar, para evitar mais sim, confusão. entendi. Hum? É, então, nós vivemos agora um caos, né, mundial, que é um caos de uma é, questão da guerra que está já afetando nós aqui. Então, antes disso, houve uma pandemia, né, houve um medo, né, então, a gente vê que a ciência está a ciência está caminhando para esse lado, né, de investir em armamentos, investir em tecnologias para a destruição, né? Eu sou da educação e sou pesquisadora da educação e vejo o quanto como a ciência foi desviando quanto os dicionários de saúde mental e outras instrumentos que são da ciência, que deveriam seguir a ciência, estão seguindo interesses de é, grupos visando lucro, né? Então, grupos a indústria farmacêutica que medica crianças sem necessidade, grupos que usam o investimento em armamento e tecnologias para guerras. Então, já é urgente, já não precisamos mais coisas para mostrar que é preciso parar e refletir sobre esse caminho que estamos tomando. Será que a ciência está? Então,
seguindo o caminho correto. Então, eu acho que só essa visão espiritual das coisas que vai ampliar nossa visão sobre como a gente vai seguir a ciência, se é esse o caminho. Porque até então, nesse momento, o que a gente vê se induzem diagnósticos, se induzem rótulos das pessoas para vender medicamentos e outras coisas. Um exemplo é isso. E talvez não seria o surgimento de pessoas com deficiência no mundo, o aumento de pessoas com deficiência, o novo caminho que o mundo vai tomar de pessoas intelectualmente menos favorecidas intelectualmente, mas que tenham um coração maior, que tenham mais afeto, né? Que é o que as pessoas com síndrome de Down ensinam a gente, a ser mais amoroso, mais afetuoso, né? Mesmo tendo um nível de intelectual menor do que outros, um QI menor. E talvez seja essa minha reflexão sobre o que eu ouvi e pude compreender dessas palavras. Até quando confiar na ciência? Ela está realmente seguindo o caminho da evolução? Até quando a gente é responsável por isso? Porque nós estamos aqui nesse mundo, então nós temos alguma responsabilidade também sobre isso. É que as coisas não são assim, preto e branco. A ciência trouxe coisas assim também muito, muito boas para a humanidade. Quer dizer, quem não é a ciência em si que é boa ou má. Quer dizer, o que o ser humano faz dela e como usa esses recursos. Quer dizer, é disso que o Cherubim fala. Ele fala do ser humano, como ele usa esses recursos que a natureza pôs à sua disposição. Né? Quer dizer, essa mesma ciência também fez grandes progressos em termos de várias coisas. E o fato que a gente está falando aqui agora, que você pode expressar o seu comentário, é também agradecemos à ciência, que possibilitou isso, esse encontro. Né? O que a gente faz disso é outra coisa. Então, não dá para dividir assim tão categoricamente preto e branco. A ciência não fez, não. Quem fez foi o ser humano. Quer dizer, a ciência pode ser usada, a ciência é neutra, de certa maneira, né? Que essas descobertas. Grandes seres descobriram coisas extraordinárias, e outros seres usaram isso de uma maneira ignorante, né? Brutal, etc. Quer dizer, isso não é a ciência em si. A ciência é uma grande descoberta, faz parte da evolução, faz parte do progresso humano, e então vamos tentar ver isso de uma maneira assim, mais vasta, assim, mais... E aí, é claro, a gente sabe disso, né, Angelique, que a ciência, a medicina, quer dizer, mas isso é porque está sendo usado por seres que usam isso para o seu próprio benefício, né? Mas a ciência nos trouxe também muitas possibilidades e abriu muitas portas, né? Eu vou ter que concluir esse encontro hoje. Eu tenho que, como eu falei antes, né, tenho que reduzir, porque eu vou viajar hoje à tarde, então... Boa viagem, Ariamane. E Daqui a pouco... amanhã Ah, eu pego você no amanhã a gente se aeroporto. encontra, amanhã a gente Tá chega em bom, Recife, a gente se encontra amanhã em Recife, né? tá bom. Então tá, Boa vamos viagem, que tudo siga fluindo nos nessa vemos no vídeo maravilhosa próximo, né? estada. Eu queria só para dizer a Henrique, que eu tive lá, a semana passada lá, teve em Ribeirão Preto, que foi também muito bom encontrar a Vera, o Henrique, a Guilhermina, assim, foi um encontro, o Nestor, então foi assim, um momento assim, muito bom, mas eu não consegui dar um abraço no Henrique, hein, Henrique? Você foi embora, eu não consegui nem dizer tchau para você, né? É, assim,
Então, assim, muito. Eu aqui agora estou aqui em Novo Hamburgo com a Ariete, com o Luciano, então, assim, o Valério. Então, assim, É, todo mundo vai se encontrando, né? Assim, pessoas assim. Então, eu também devo dizer que eu tive um encontro na escola de dança, lá no Porto Alegre, 2 dias atrás. Dei uma aula, assim, e eu fiquei muito tocada, assim, pelo interesse, pela apreciação daqueles jovens todos, pelo nome, assim, Rolf Geleves, que é a Escola de Dança da Bahia, assim, como realmente uma referência muito importante na vida de muitas pessoas, assim, inclusive muitos jovens da Escola de Dança de Porto Alegre. Então, isso me tocou muito, isso, né? Então poder ter a ocasião, assim, de trocar algumas coisas sobre Rolf, e como a escola de dança serviu de modelo, que era a escola de dança que foi criada por Rolf, foi concebida, assim, todo o currículo foi concebido por ele, e isso realmente foi um modelo que serviu para as escolas todas no Brasil. Então, para mim, foi uma experiência muito bonita ter dado essa aula para esse pessoal, e com essa, como é que a gente pode dizer, que eu fui recebida realmente como alguém que estudou com Rolf Gillespie, que fez parte dessa experiência. Então, para mim, isso foi, assim, muito, muito tocante. Como isso foi, assim, um momento, assim, muito bonito. Então tá, pessoal. Então até domingo que vem.